Trote manso, rumo gasto, na persistência da trilha. As léguas mostram cansaço pela melena tordilha. Meu nome é Marina Heloísa da Silveira Fonseca. Tenho 88 anos. Nasci no município de Livramento, local denominado San Diogo. O meu pai era professor municipal no dito cujo local, esse de San Diogo. Minha mãe era estudante no Colégio das Irmãs em Livramento. Isso quando eu comecei, antes de eu vir ao mundo. Sim. Aí, o meu pai gostava muito de baile. Aí ele, então, saía muito baile na época. E a minha mãe, quando vinha das férias, e dias que não tinha aula, ela vinha para fora para a fazenda da mãe dela. E a mãe dela morava no município de Livramento, no mesmo local, denominado San Diogo. Então, eles se encontravam nos bailes. A minha mãe era uma menina de 16 para 17 anos, meu pai tinha 19. Se namoraram. Aí terminaram casando. A minha mãe parou de estudar para casar. Casou com 17 anos, não tinha feito ainda os 18. E o meu pai casou com 21, a fazer também. Aí ficamos morando, eles ficaram morando na casa da minha avó, os primeiros tempos de casado. Depois, ele fez casa. Porque logo em seguida que eles casaram, faleceu o sogro. Aí a minha avó ficou viúva. E o meu pai depois, ela tinha uns quantos filhos, filho homem e moça, gurias e mocinho. Aí ele fez casa separada para ele. Fez uma casa no campo que recebeu do sogro quando morreu. E lá nessa casa, eu vivi até enquanto a minha mãe viveu. Passou-se anos, a minha mãe já tinha 8 filhos e tinha problema sério de coração, fazia tratamento de livramento, mas pouco adiantava. Na época não havia remédio, cirurgia, nada para coração. Ela foi desenganada dos médicos. Aí foi levando a vida, pobre. Até que chegou o dia que ela morreu. Meu pai ficou viúvo. Aí, os meus avós paternos, que eram aqui do município de Rosário, o André Silveira e a Rosa de Oliveira Silveira, que eram meus avós paternos. E os meus avós maternos se chamavam Rosaura Menezes da Silva. E o meu avô, José Antônio da Silva. Aí meus avós, quando ficamos sem mãe, os meus avós paternos foram lá e nos trouxeram 4 dos filhos do meu pai. Eu e mais 2 irmãs e um irmãozinho pequeno que tinha. Viemos para o município de Rosário. Meu pai ficou na casa com os outros filhos maiores, com os filhos homens maiores, mais velhos. Teve um ano ou 2, não sei se já tinha 2 na casa, e depois ele resolveu arrendar o campo, vender os teres. O que é os teres? Os teres. O que é? Teres é o gado e as ovelhas. Ah, sim. Vendeu o gado e a ovelha e arrendou o campo. E aí ele saiu a mascatear. Colocou o dinheirinho do gado e das ovelhas no banco e saiu a mascatear. Era mascate. Virou a mascate. Porque aí ele já tinha deixado de ser professor. Foi subdelegado também nesse mesmo município de Livramento de San Diogo, foi delegado. Aí ele saiu a mascatear, ele ficou muito desnorteado com a morte da minha mãe, ele ficou com aquele número de filho para criar.
Então, o que ele fazia? Ele levava seda de riveira, no tempo que usavam muito seda, não? Sedas muito lindas. Ele levava de riveira para Santiago, vendia em Santiago. Lá ele já trazia as encomendas de seda para levar novamente. E ele trazia fumo para vender e melado. Tá. Aí passaram-se uns 3 ou 4 anos que ele mascateava. Nessas mascateadas, ele conheceu uma moça no Rincão do 28. E pegou a namorada da moça. E nós, criadas com os avós, eu fiquei até 10 anos com eles. Quando chegou a 10 anos, eu já sabia ler, as minhas tias me ensinavam a ler, fazer conta, escrever. Eu já sabia tudo isso. Aí um dia eu disse para o meu pai, digo, olha, eu não queria que meu pai casasse, de maneira nenhuma. Mas, aí ele foi, eu disse para meu pai, eu quero ir para Livramento, para a casa da minha tia, que eu tinha as tias que moravam em Livramento. Eu quero estudar. Eu gosto muito, muito de estudar. Aí ele disse, eu te levo. Aí me levou. Aqui do município de Rosário para lá, para o município de Livramento, para a casa da minha avó. Lá eu encontrei os tios que moravam no Uruguai, uma tia, irmã da minha mãe, e o esposo. Aí a minha tia pediu para o papai para me levar para o Uruguai com ela. Porque ela tinha 2 crianças, para mim, claro, guria, era para cuidar das crianças. E que lá ela me punha no colégio. E como a língua dos uruguaios não tem muita diferença com os brasileiros, fui. Morei 2 anos em Taquarembó e departamento de Salto, onde eles tinham fazenda, os meus tios. Um pouco estava na cidade, outros poucos estavam lá fora na fazenda. Quando tu era guria, o que tu sonhava na tua vida? Eu tinha uma tristeza comigo de não ter minha mãe. Às vezes eu via que eu não estava fazendo nada, eu via minha avó tinha uma casinha de moinho, que ela moía trigo, e tinha uma casinha onde estava o moinho, ficava dentro. Eu ia lá para aquela casinha e me deitava no chão, nos pastos, chorar. E eu via a minha mãe. A minha mãe aparecia. A minha mãe de Vissunto, eu me lembro tão bem da roupa dela, ela tinha um vestido marrom, que hoje não sei como é que se tratava esses antigamente, essa fazenda. Hoje seria um tergal. Marrom, forte a saia. E aqui em cima, a cintura para cima era um bege escuro, um cetim. E tinha o casaquinho que eu botava por cima, que era um conjunto. Né? Eu sei que eu ia para aquela casinha chorar, porque eu não tinha minha mãe, meu pai vivia pelo mundo. E a minha vida era muito triste. E eu enxergava ela. Ela me aparecia com aquela roupa, com aquele vestido. E eu via ela seguindo com aquela roupa. Mas nunca falou, e eu nunca falei com ela, eu só chorava. Mas enxergava ela. Toda vez que eu ia para aquela casinha, eu chorar, ela enxergava minha mãe. Eu só queria, desde que eu era pequena, eu queria muito era ler, queria aprender a ler. Eu sei que eu aprendi a ler, eu sonhava em ser uma professora. Era meus sonhos. Eu juntava meus cadernos na minha infância, estendia os cadernos usados, que eu estudava, depois ia ficando. Eu estendia em cima de uma mesa e dava um nome, para cada caderno daquela dava o nome de um aluno. E ali eu lecionava com meus alunos, para aquela mesa. Até quando eu estava no colégio, em Livramento, eu fazia isso. Eu espalhava meus cadernos em cima de uma mesa grande que tinha numa peça de despejo, e ali eu dava nome para meus alunos e lecionava. E passava conta,
fazia de tudo com meus alunos invisíveis, eu chamava meus alunos invisíveis, porque só enxergava os cadernos, mas não tinha ninguém. E o meu sonho sempre foi esse, ser uma professora. Nunca pensei em outra coisa. Podia contar para nós aquela conversa que o teu pai foi ter com as professoras quando elas pediram para te deixar na escola? Aquelas professoras chamam, quando o último ano que eu estudei. Porque eu nunca me entrosei com os colegas para brincar, quando tudo ia para fazer roda, né? Correr por lá e saltar e dançar. Eu nunca fui, nunca segui. Aonde ficava o grupo de professora, eu ficava ali, para ouvir as conversas, para ver o que elas conversavam umas com as outras. Eu não me misturava com as crianças, com os outros. Então, quando ela me admirava muito por isso, os professorados do colégio que eu estudava. Aí, eu chamava Elementar o nome do colégio. Aí elas tinham muito chegada a mim, que morava perto da casa da tia Tintim. E eu ia junto com ela para o colégio. Eu saía da minha casa, passava na frente da casa dela e saía com ela. Eu levava a pasta dela para o colégio. Quando eu vinha embora, era a hora que ela saía, eu também vinha junto com ela, trazia a pasta para ela. Então ela disse para minhas outras colegas, o dia que eu entrar em férias, e as minhas notas eram boas. Olha, nunca é muito difícil tirar menos de 100 nos meus português, matemática, ciência, coisas assim que tem naquela época. E elas admiravam muito pelo esforço que eu tinha. Então usavam muito os alunos decorarem folhas e folhas de ofício, sabe, aquelas folhas grandes, de ter textos que as professoras mandavam decorar para dizer a público depois. Sempre só, na minha aula só sobrava para mim. Eu levava aquelas folhas para casa, quando não tinha mais, já fazia as lidas que eu tinha que fazer da casa, eu ia para me encerrar no quarto, nesse dito quartinho que eu dava aula, decorar aquelas folhas. E eu fico pensando hoje como a minha ideia nessa época era boa. Eu decorava tudo aquelas folhas e no outro dia reuniu as aulas, tudo num salão, e as professoradas tudo, e tinha um palco, que eles chamavam um palco, assim como tem nos CTGs para os cantores, para os músicos. Eu subia lá para cima e declamava, lia tudo, decoro, sem ler, decoro. Eu tinha que redizer tudo aquilo que eu decorei para o professorado e para os alunos. E eu não tinha vergonha de falar, eu não tinha constrangimento, eu falava normal, como se eu estivesse aqui falando com vocês. E aí as professoras acharam que tu podia ser professora? As professoras achavam muito que a minha tendência era ser professora. Aí as minhas professoras amaram ele no colégio. Não sei lá quando teu pai vinha para te levar, nós avisa que nós queremos falar com ele. Aí eu disse, papai, as professoras querem falar contigo lá no colégio. O que elas querem comigo? Eu não sei, elas querem falar contigo. Aí ele foi. Aí elas falaram. Tinha uma que era minha professora, que era muito minha amiga, chamava-se Celanira. E ela foi a primeira que falou para ele. Olha, senhor Larissa, o senhor é o pai da Marina? Sou. Pois é, a Marina... A Marina é uma aluna especial, seu Evaristo. Ela é muito dedicada, ela só tira ótimas notas. Então, nós queremos fazer um pedido. Eu lhe faço em nome das outras professoras. O senhor não botar a sorte dela fora. Ela sabia que eu não tinha mãe, né? Tudo. Então, o senhor não botar a sorte dela fora. Deixa ela continuar estudando. Ela vai ser uma grande professora. E o senhor... Ah, eu sei, eu fui professor. Ah, o senhor foi professor? Então, melhor ainda. Deixe que ela estude para ser uma professora, fazer o futuro dela. Aí conversaram bastante com ele, fizeram explicação disso, daquilo, daquele outro. Ele concordou.
chegou lá na casa da minha tia e disse que era o que elas queriam e que ele tinha estado de acordo de eu voltar a estudar o outro ano. Que eu ia passar as férias em casa e no outro ano eu voltava. Só que depois não me deixou ir mais. E a gente era governada, naquela época não se governa. Hoje, se fosse dia de hoje, eu dizia, não, eu quero estudar, eu vou lá para a casa da minha tia, não vou ir para o mundo, vou para a casa da minha tia e vou estudar. Mas, naquele tempo, o pai dizia, se inscrevia. Não. Aí não fui, não voltei mais para o colégio. E para ti, o que ele disse? Para mim, ele só me disse isso que eu já não falei para vocês, que filha, depois que vai separando mocinha, tem que estar na barra da mãe ou então na bombacha do pai. E eu tinha que aceitar, não é? Não tinha noção de vida, era jovem ainda naquele tempo. Não é como hoje, que as crianças já são bem instruídas, sabem tudo. No meu tempo, a gente, uma guria com 9 anos, 8 anos, 9 anos, era zero. Era uma criança. Ia ser que nem aquele gurizinho da Mirielle. Esperança. Deu. Porque hoje tem as televisão, as crianças já vão desde pequenininho, vão se entrosando na televisão, sabem tudo. E a gente não tinha nada disso, nem o rádio para ouvir. Só tinha que... E tinha assuntos que as mulheres iam conversar, que a criança não podia ouvir. Então, mandavam a gente se retirar. A vida de antigamente era muito difícil. A vida de hoje é céu aberto. E ainda tem gente que se queixa. Eu, às vezes, fico pensando, ainda tem gente que se queixa da vida. Mas hoje, a vista de antigamente é um mundo aberto. As crianças, na minha época, não tinham muita infância, por mais bem pequenininha, já tinham que fazer, trabalhar. Eu mesmo não tive infância, posso dizer que não tive. Porque quando a minha mãe existia, que eu perdi ela eu tinha 7 anos, a pobre vivia sempre com criança pequena, todos os anos ganhava um filho. Ia para o rua com 2 sacos de roupa, atalha, colherado na garupa de um petisco. E o meu irmão levava para ela na sanga. Aí ela ficava o dia inteiro lavando, mas antes dela sair, ela deixava a comida preparada. O feijão temperado, e a carne que era para outra mistura, já cozida, frita, só para ela chegar e botar mistura. E me dizia assim, Marina, tu sobe naquele banquinho e mexe o feijão para engrossar o caldo. Então, eu brincando com as outras pequenas. Eu puxava aquele banquinho para a beira do fogão a lenha, subia em cima dele e mexia as panelas para ela. Até que depois que fiquei moça, eu ia nos bailes com meus irmãos. Às vezes com o papai, outras vezes com meus irmãos. Num desses bailes, eu namorei o Dantes. Ali ele me olhando. Aí ficamos namorando. E o meu pai fazia gosto, ele era um moço feito, já com 29 anos. Eu, nessa época, tinha 18. Namoramos, casamos. Graças a Deus tive um casamento muito feliz. Porque eu morava com uma madrasta, e ela comigo ela era boa, não vou dizer que não. Mas com as minhas irmãs ela era danada. Quando a minha madrasta ganhou o primeiro filho, o Dantes foi lá em casa passear com as irmãs dele, que eram solteiras. Nessa época eu conheci ele, mas eu era guria de 13, 14 anos, 13 anos tinha na época. Só conheci ele essa vez. Depois passou-se os anos, nunca mais vi ele. De repente foi o irmão dele, que era casada, morada em nossa vizinha. Lá eu encontrei ele novamente, aí eu já estava mocinha, já tinha uns 17 anos. Tá, nós só se encontramos, só se olhamos, tal.
ficou por aquilo. Mas não muito demorado, muitos dias, muitos tempos, saiu um baile lá na zona. E eu fui no baile com meus irmãos. Justamente com o Pirino, se não me engano. Onde era esse baile? Lá no seu Otacílio dos Santos. Fui ao baile. Lá encontrei o Dantes novamente. Aí, continuamos o namoro. Aí ficamos namorados nesse baile. Dançaram de par. Era namoro de baile, mas era só no baile e terminava. Não tinha aquela coisa de seguir esse namoro. O namoro de baile, tu conversa, tu te interessa pela moça, tu diz o teu coração sente por ela. A moça também tem o seu direito de responder se aceita ou não aceita o namoro. Coisas assim. Não tinha nada de abraço, nem de beijo e nem de sentar perto. Só dançavam juntos. Só. Mas que existia beijo, mas menino de Deus, a gente só conversava. Passou-se muito, não sei que tempo, saiu outro baile na estância do Oscar Ribeiro, o pai da Neiva. Fui no tal baile. Aí sim, lá nesse baile, ele já tinha tido uma namorada que era professora na dita casa, essa onde saía o baile. Ela dava aula, tinha um colégio perto e parava nessa casa. Eu não tinha esperança com ele, não é? Porque eu sabia que ele namorava essa moça. E era professora, ela era além de mim, não, que não era nada da vida. Mas aí fui para o baile. Mas para surpresa minha, quando eu cheguei no baile, eles começaram a dançar, e ele não tirou ela para dançar. E eu fiquei meio resguardada, assim, não me aproximava muito da sala, ficava noutra sala mais retirada, para ver o que ia acontecer. Mas aí o Dante não tirou ela para dançar, e veio e me tirou eu. Dançamos umas 2 ou 3 marcas, e depois ele disse, agora tu fica aqui para nós dançar de par. Fiquei. Então aí nesse baile foi que ficamos meus namorados, comprometidos um com o outro. E nesse baile teve a polca da relação? Nesse não teve, mas no outro teve. E aí? No outro ele me disse o verso. Como é que era o verso? Embaixo da pedra roxa conserva-se o ouro fino. Nesse teus olhos, menina, está o meu destino. Ah, exatamente, dizendo o verso, não? Aí eu respondi para ele, tu tens o rosto de um anjo, encanto de uma afeição. Por outro eu não te desprezo, descansa teu coração. E aí? Bem, aí seguimos dançando, preparo nesse baile também. Depois desse outro baile do Oscar Ribeiro, lá no Oscar Ribeiro, passaram-se uns 15 dias. Lá um belo dia, eu abri a janela de manhã e tinha uma esperança na janela, uma esperança verde. E naquela época diziam os antigos que a esperança é um sinal muito bom, principalmente para a moça, quando vê. Daí abri a janela, arrumei o meu quarto, eu e as 2 irmãs mais, arrumamos o quarto, fomos levar a arrumar a casa, tudo, a gente trabalhava por semana, uma semana outra. Quando, para surpresa minha, eu olhei para o buqueirão, ali lá quem vai para o João Alberto, ali era o buqueirão, que o pessoal passava, era por ali. Enxerguei o Dante que vinha vindo. A cavalo? A cavalo. Ele tinha uma potranca tordilha negra, e ele era muito alto, muito grande, então de longe enxergava ele, conhecia que era ele. Mas fiquei quieta, não disse nada. Aí foi a primeira visita, não, que ele fez. Naquele tempo os namorados eram um lá e outro cá, ninguém se aproximava um do outro. Não. Estava o Neri Fonseca, que era irmão dele, o mais moço também, no baile.
Mas a dita moça, essa que foi namorada dele, ficou com ódio de mim. Porque, mas eu não tinha como se ele desistiu dela por mim, não. Tu tomou o namorado dela? É a outra. Mas ela seguimos namorando. Namorei ele 1 ano. Aí depois, lá na minha casa também, quando ele ia me visitar, era assim, ele chegava, bom dia, apertava a mão, cada um para o seu lado. A gente conversava E o papai junto? algumas palavras mais amorosas, quando estava só nós os dois, que era muito difícil, porque tinha sempre uma guria sentada na sala para fazer companhia para os namorados. E quando foi que ele te pediu em casamento? Bueno, passou esse ano, que nós estávamos namorando, ele era tropeiro, ele cuidava que era da mãe dele e tropeava. Ia muita tropa, carregava a tropa para o tempo que as tropas iam por terra, ele levava a tropa para Livramento, levava a tropa para Rosário, para o frigorífico, e tropeava muito. Então ele me visitava só desse 15 em 15 dias. Aí quando foi um belo dia, ele me perguntou se eu queria casar com ele, que ele gostava muito de mim, que me admirava muito. E eu concordei. Aí ele disse, então eu vou falar com o teu pai. Posso? Pode. Aí ele falou com meu pai. Nesse mesmo dia? Esse mesmo dia ele falou com meu pai. O que ele disse para o teu pai? Disse que ele estava me namorando já fazia 1 ano, quase 1 ano, não fazia, acho que bem 1 ano. E que ele queria casar-se comigo, que se acertava muito bem comigo, eu com ele. E que ele queria, se ele estivesse de acordo, fizesse o gosto no casamento, ele queria casar comigo. E o que o vovô respondeu? Aí o papai disse que sim, que tudo bem. Se você gosta um do outro, para mim não tem empecilhos. Podem casar-se. E quando é que decidiram que tu ia morar lá na Primavera? Não. Aí ele me disse assim, e agora fala com a tua madrasta, porque a mãe era muito conhecida dele de muitos anos, desde que ele era ela conheceu ele quando ele era guri. Eu digo, pode falar. Eu até fico satisfeita, porque ela não é minha mãe, mas para mim ela é boa. Ela nunca brigou comigo por nada. Ela briga com minhas irmãs, mas comigo não. Eu só fico muito chateada e magoada porque ela era má para minhas irmãs. Não. Aí ele falou com a minha madrasta, com quem ficou muito feliz ela, não? Muito, muito feliz, porque ela gostava muito dele e sempre me dizia que ele era um bom partido. Aí passou-se. Marcaram o prazo para o casamento, que seria em maio do outro ano. Quando foi em maio, antes de maio, ali por janeiro, adoeceu o irmão dele e foi para Livramento. E lá em Livramento atestaram que ele tinha tuberculose. Um homem possante que era, sabe? Não tinha nem que pensar que fosse um homem doente do pulmão. Naquela época, a tuberculose não tinha cura. A tuberculose não tinha cura naquele tempo. Mas aí ele foi se tratar em Livramento com um especialista que tinha Ribeira. Aí o médico pediu que os outros irmãos da casa tinham que comparecer, fazer raio-x para ver se também não estavam com vírus. Aí meu pai foi, antes foi, e foi a Olina, mãe do Amílcar, também. Atestaram, o médico atestou que os outros dois também tinham um pouquinho, mas que tinham. Aí eles ficaram internados em Livramento. Aí eu digo, mas eu vou visitar meu noivo. Era eu, que era noiva nessa época, e a Cecília era noiva do Nerito. Fui. Aí eu não tinha dinheiro para viajar, meu pai não me dava, não. Eu que tinha que adquirir, eu tinha umas vaquinhas. Vendi uma novilha que eu tinha muito boa para o Ademar. Me lembro bem o preço da novilha, 500 contos naquele tempo. Era contos.
E fui para Livramento visitar o Dantes. Aí fui para San Diogo. Lá em San Diogo peguei o ônibus e fui para Livramento. Fiquei um mês em Livramento. Mas aí fazia o exame toda hora, aqueles doentes e tudo. Deram a alta para os 3. Para a Olília já tinham dado, a Olília já tinha vindo embora. Que a Olília tinha o Amílcar, que era pequenininho, com 1 mês e pouco. Aí fiquei o Dantes e o Lerito. Aí eu fiquei lá na casa da minha tia, e a Eleverina, a irmã dele, que eu ia para o hospital cuidar deles. Depois, quando deram alta, eu vim embora com eles para Alegrete. A minha sogra, que também tinha ido, vim com a minha sogra, ele e o Lerito, viemos embora. Aí fui para casa e eles foram para casa deles, tinha ônibus daqui, para o Caverá. Aí ele me disse, aqui em Alegrete nós fomos no cinema, no dia que posamos aqui. Aí ele me disse, agora eu vou ter que adiar o nosso casamento, porque eu gastei todas as minhas economias pagando hospital e médico. Agora vamos ter que esperar outra safra. Todos os anos fazem a safra de venda de boi, não é? Tá, tudo bem. Ficamos. Aí adiaram por 1 ano o casamento. Aí adiei o casamento. Aí Por 1 ele, ano? sim, ficou para o outro ano, para maio também. Tá, e continuou me visitando, e eu de vez em quando eu ia lá, ia com o papai, eu ia com meus irmãos. A gente não morava muito longe. Para encurtar a história, chegou o dia do casamento. Não? E quando se aproximou a época de eu me casar, deu uma tristeza profunda no meu pai, porque eu era a filha mais apegada com ele e ele era comigo. Mas o que eu ia fazer? Eu não podia viver toda a vida ali. E se eu tivesse a minha mãe, até que eu ficaria. Aí chegou a época de me casar, voltei para Livramento para me aprontar, fazer os enxoval. Fui lá para casa da minha tia, lá fiquei 1 mês e tanto. Mas aí ele me deu muito pouco dinheiro. Naquela época era 3 contos de réis. Ele quem? O meu pai. Me deu 3 contos de réis, me lembro como se fosse hoje. Ele guardava o dinheiro em casa, tinha uma mala grande e ele punha a carteira do dinheiro ali. Aí ele sentou na cama, folheou o dinheiro e me tirou 3 contos e me deu. Disse, é o que eu posso te dar para o teu enxoval. Eu cheguei lá em Livramento, a minha tia disse, isso não dá para nada, Marina. Vamos comprar de mais necessidade e eu vou escrever para o Evaristo e vou mandar pedir mais dinheiro para ele. Aí ela mandou pedir... Quem disse isso foi a Tintim. É? A Tintim? A Tintim. Aí ela mandou, ele mesmo foi levar em San Diogo e entregar para o motorista do ônibus. Aí mandou mais 2.000 reais, que hoje é 2.000 reais, naquela época era 2 contos. Aí ela mandou fazer meu vestido de casamento, as outras roupas ela fez, e bordava, e mandou bordar um terno à máquina, que até esse terno eu dei para Simone, no primeiro dia do meu casamento, que era bordado de cetim branco. E eu bordava também, sabia bordar, bordei outro terno, bordei, e outros ela fez aplicado com cotone mesmo, de outra cor. Aí quando voltei, foram dar jeito no tal de casamento. Aí já se aproximava o tempo da minha casa. E o Pinino, que era meu irmão mais chegado a mim, era ele. E nós vamos fazer uma festinha do teu casamento. Eu não pedi festa, não pedi nada. E o meu pai deu uma novilha, e o Pinino comprou um leitão. E os meus avós lá criavam um peru, me mandaram um peru. Eu sei que fizeram a festa. E tu organizou a casa? E eu organizava, claro, tudo. A casa era de chão, né? Tudo era eu.
E chovia. Chovia a semana do meu casamento, como chovia agora em Porto Alegre, quando eu estava lá. Despejava água. E o menino tinha feito um forno para seus churrascos. Era tanta chuva, e o forno era novo, deve ser feito, não é que o forno estava cheio de churrasco. E desmoronou o forno, pegou a desmoronar. Aí, o papai tinha comprado aquele fogão que eu tenho lá em casa hoje, mas não estava em uso. Ele tinha outro na cozinha, e aquele, porque ele era mesmo que o adornei, quando ele queria comprar as coisas, ele não queria saber se tinha. Ele gostava e comprava. Aí, fizemos fogo naquele fogão do galpão, e o da cozinha, e transportava as carnes, as bacias, as latas com churrasco. E chovia. E eu de tamanco. Resvalava para lá, resvalava para cá. Olha, foi tão doloroso a arrumação da festa do meu casamento que não foi brinquedo. E tu teve que aterrar o piso da casa. E isso que antes, quando eu estava me preparando para casar, a casa era toda de chão. Ela era de pedra, capim e de chão. Aí eu tive que aterrar a sala, as duas salas. A sala onde era o boliche antigamente, que foi onde eu me casei, e a sala comum, que era onde ficava a mesa arrumada com o bolo da noiva, pudim, aquelas coisas enfeitando a mesa. E quem me ajudava era a Sarinha. A Sarinha, irmã do João Brasil. E aí, o dia era a véspera do casamento, despejava água. Quando vimos, entrou o ônibus na porteira e foi lá para casa. Quem chegava lá em casa? A senhora do seu Otacílio dos Santos, que era uma senhora gorda, muito mais gorda que a... Não podia nem se dobrar. A dona Paulina. A dona Paulina. Aí, de noite, além de tudo que eu tinha que fazer, ainda tive que lavar os pés da velha. Porque a velha se embarrou tudo no descer do ônibus. Bueno, mas tudo bem. Mãe, como não tinha banheiro, onde é que tu tomou banho para te casar? Tomava banho no quarto. Não tinha banheira. A gente não tinha banheira. A minha madrasta tinha uma bacia, como aquela Docs que eu tenho lá no fundo, que era dela só. Nós, pobrezinha de nós, tomava banho na sanga. Tempo de inverno, a gente deixava aquecer água ali perto do meio-dia e ia para o banho na sanga. Aí a tia Mimosa, o seu Pino, o esposo dela, era curioso, fazia gamelo. E ele tinha um gamelão bem grande, que era de tomar em banho. Aí a tia Mimosa emprestou para tomar em banho. Aí na varandinha que tinha na casa, tinha uma varandinha curta, depois tinha outra varanda que era a cozinha, depois tinha outra varanda. Eram 3. Eu sei que é para encurtar a história, ali fecharam um quarto de banho ali. Ali que a gente tomava banho, noite do casamento. E eu, na noite do meu casamento, eu não dormi, porque dei a minha cama para aquela senhora que tinha chegado. E aí a sala estava arrumada, já enfeitada, tudo de noite, deixamos tudo preparado, eu e a Sarinha, que me ajudava. Inclusive a Sarinha que fez o bolo, botou os bonequinhos em cima do bolo. Não choveu no dia do casamento? Não, amanheceu um dia maravilhoso, um dia como hoje. O céu azul e o sol bem quente. Não havia barro, não havia nada. Escorredia, tudo. Como é que o pai chegou? O Dantes veio de Tilbel, com a minha sogra. E depois... Veio de quê? Tilbury. Tilbel é carrinho, aqueles carrinhos de 2 rodas, que é puxado a cavalo. Que ela tinha um.
E os convidados começaram a chegar a que horas? Eu não sei que hora, mas é meia-manhã por aí, eu acho. Eu, se eu não me engano, o casamento foi às 11 horas, 11h30 por aí. Que horas o pai chegou? Foi o primeiro a chegar ou não? Deixa eu ver se eu me lembro a que hora chegaram. Ia descer umas 10 horas que eles chegaram. 11 e pouco, eu acho que foi um casamento. Não lembro bem. E o almoço foi do lado de fora, dentro de casa? Onde é que foi? O almoço foi dentro de casa. Era pouca gente, não tinha muita gente, era bem pouca gente. Tu lembra quem eram os convidados? Agora já a maioria não lembro mais. Eu sei que dos meus familiares, por parte dos meninos da Silva, não tinha ninguém, porque a minha tia, que era essa minha testemunha, não veio, porque o tempo não deu. E os que moravam aqui em São Diogo não puderam ir porque tinha o mineiro. E os do Batista? E dos do Batista não foi ninguém. Também a Lagoa atacava. Tinha os... Tá, e aí tu foi para a Primavera nesse mesmo dia? Fui para a Primavera, não, foi no outro dia que fomos para a Primavera. Teve baile de noite, dançaram. Aí no outro dia de manhã fomos para a Primavera. Nós noivos fomos com o Flávio. De carro? De carro. E a comadre Cirema ficou para ir lá no carrinho da minha sogra, para levar o carrinho. Então nos conta como é que foi a tua vida na Primavera a partir daí. Bueno, aí eu fui morar na Primavera. A minha sogra era uma pessoa maravilhosa, mas bota pessoa boa. Olha, poucas sogras eu acho que encontro nesse Brasil velho igual a minha sogra. Era uma mãe que eu tinha. Morava com ela uma filha, que tinha 4 crianças, que tinha ido morar pouco tempo lá com ela. Aí eu tinha o meu quarto e vivia junto com elas, não tinha cozinha separada, nada. Mas ela era uma pessoa muito farta. Comidas grosseiras, na verdade. O que comiam? Mas muito boas e muito bem feitas. Carne era mais carne do que mistura. Carneavam 2, 3 vacas por ano. E porco. E tinha... A minha sogra era nova ainda, fazia as lidas ainda, cozinhava e fazia de tudo. Fazia pão no forno. Aí eu fiquei morando com ela, enquanto ela viveu, eu morei ali. As comidas eram assim, mandioca, batata, arroz, feijão, massa. Eram as comidas comuns, a não ser nos domingos que melhoravam mais a comida. Mas durante a semana era isso, era arroz, feijão, mandioca, batata, arroz de leite. E a minha sogra, para mim, foi muito triste a morte dela. Porque ela adoeceu, foi para a cama, ficou 8 meses doente. Não só na cama ela ficou 1 mês e pouco. Mas ela parou de caminhar, não caminhava, a gente nos colocou na cadeira de balanço que ela tinha, colocou as rodinhas. Então a gente tirava ela para caminhar na frente da casa, tirava para fora do sítio, andava com ela na cadeirinha e vinha para dentro de casa. Ela não comia com a mão dela, eu dava comida na boca para ela. A gente não tinha luz, não tinha liquidificador, não tinha nada. Então eu fazia a sopa dela com tudo que era legumes e depois eu esmagava e passava num coador de aço. Eu chamava ela de mãe porque eu perguntei para ela. Se eu disse que eu não tinha mãe, não tinha conhecido o amor de mãe porque eu era muito pequena quando a minha mãe faleceu. Se ela permitisse, chamaria ela de mãe. E ela me disse que com muito gosto, muito prazer. Aí eu chamava ela de mãe. Tu tinha vontade de chamar alguém de mãe? Eu tinha, porque eu não tive mãe, mas eu chamava a Dona Fiquita. Né? Depois as gurias chamavam de mãe,
Foi que até eu chamava de mãe, porque as tudo chamava, as gurias tudo chamavam. Só os guris que sempre chamaram a dona Fiquita. E depois que eu tive a sogra, que era boa mesmo, é fato, aí eu passei a chamar ela de mãe. Mas eu cuidei da minha sogra 8 meses, dando comida na boca. Uma ocasião a Cirema foi lá, queria internar ela, porque como ela não caminhava e não comia com a mão dela, nada. Aí ela falou para o Dantes. Aí eu fui e disse, olha, eu vou só ser bem franca. Eu tinha o Odernei com 6 anos. Eu digo, aqui nas casas eu cuido dela até 1 ano, 2 ou 3, o quanto for necessário. Só que para a cidade eu não posso ir para cuidar lá dentro do hospital, porque eu tenho esse gurizinho, como é que eu vou deixar ele? Aí o Nerito disse para o Dantes, não, a mãe não vai para o hospital nenhum se internar, a mãe vai ficar aí na casa dela, a Marina cuida muito bem da mãe, a mãe já tem o ouro depois que a Marina pegou da comida na boca para ela. Ela vai ficar aí com a Marina e contigo. Ela não vai para o hospital. Mãe também não tinha água encanada. Como é que traziam água para casa? Não tinha água encanada, a gente lavava na sanga. Mas foi uma vida boa. Só que a minha vida, depois que eu me casei, mudou muito, muito. Eu tive uma vida maravilhosa. Não tenho queixa da minha vida. Assim eu pudesse fazer ela voltar novamente. E é por aí. E aí, quando ela faleceu, tu e o pai continuaram, então, morando na Primavera? Continuou, minha sogra faleceu, eu continuei morando lá, o Dantes comprou a parte da casa dos outros, que a casa entrou em inventário, todos venderam a sua parte para o Dantes, porque eles todos tinham casa, não precisavam, só quem não tinha era o Dantes, porque ele tinha compromisso feito com o pai dele, de cuidar da mãe enquanto ela existisse. E cuidou. Foi um filho exemplar para ela. Como para mim foi um marido exemplar também, que foi quando eu conheci a felicidade da minha vida, foi depois que me casei com ele. Porque ele sempre me tratou muito bem, com todo respeito, com todo carinho, como eu disse. Ele era uma pessoa maravilhosa, não tenho o que dizer. Um homem quieto, de pouco assunto, mas um homem leal, íntegro. E tu tinha vontade de ter teus filhos quando tu casou? Eu disse que o dia que eu tiver os meus filhos, nem que eu tenha que lavar para fora, mas eles vão estudar. Porque eu queria muito estudar e não pude. Nem que eu tenha que levar para fora, eles vão estudar. E disse isso para o Dantes quando vim para a cidade. Tu pode ir tranquilo, tu me dando a comida, os outros, o almoço, o que eles precisam. O resto eu tiro da minha máquina. E se não puder sustentar eles só com minhas costuras, eu lavo para milico. Mas elas vão estudar. E aí ele veio, comprou casa na cidade, depois que vocês todos já eram nascidos. Tá, então é importante explicar isso. Tu morou de efetivo na Primavera até o ano de 1975. Em 1975, tu veio o pai comprou esta casa aqui e tu te mudou para cá conosco. Eu mudei para cá com vocês. Nessa época era a idade que a Tânia tinha que ir para o colégio. Quando chegou a idade da Tânia para o colégio. Que a Tânia tinha 7 anos aí quando eu vim. Ela entrou no colégio já no primeiro ano, porque ela já sabia um pouquinho. Ela entrou no segundo. Não, no segundo ano, porque o primeiro ela fez lá fora. Eu estudava junto contigo, e depois continuou estudando. Então eu vim quando a Tânia começou a idade da Tânia ter que estudar, vim para a cidade. A Simone era pequena, tinha 5 anos. Não era ainda de colégio. Na época não tinha esse jardim que tem hoje. Era o primeiro ano para cima. Gisela, foi o seguinte.
A mãe dela já morava lá na Primavera quando eu fui morar lá. Porque ela foi com a minha cunhada, que ela já estava morando com a minha cunhada, e a minha cunhada mudou-se para lá e ela levou ela. Então ela ficou sendo a funcionária da minha sogra. E lá ela viveu anos, uns 8 anos, acho que ela morou na Primavera, a mãe da Gisela. Depois ela arrumou essa filha, que é a Gisela. Ela arrumou um namorado por lá e com esse namorado ela arrumou essa filha. Aí ela foi trabalhar numa estância e por lá ela arrumava filho, volta por volta, já estava com 2 e a dona da estância era muito boa, mas muita criança também com a filha da empregada. Não ia aceitar, já estava para ganhar o 3º filho, ela tentou dar a Gisela, pensou em dar a Gisela. Aí já tinha até dado para um casal de moreno que moravam lá perto da minha casa. Aí eu soube que ela queria dar a Gisela. E a Gisela era minha afilhada. Aí eu falei para o Dante, eu não podia pegar essa guriazinha para criar. Eu tinha nessa época só a Virgininha. E o Odilnei? Sim, de criança era só tu, não é? Eu tinha um casal, tinha o Odilnei, que já era grandinho, e a Virgininha, que era bem pequenininha. Aí o Dante esteve de acordo nós pegar a guriazinha. Fomos lá, na estância onde ela trabalhava, e falei para ela, tu quer dar a guriazinha? Não, eu vou dar para fulana. Eu disse, não. Então, se tu vai dar, me dá para mim, porque é minha filhada, eu crio. Aí ela ficou muito contente, porque ela era muito minha amiga, me deu a guriazinha. Aí levei para casa. Que idade ela tinha? A Gisela tinha 4 anos, e tu tinha 1 aninho. Aí levei a Gisela para casa. Criei a Gisela. Ela muito me ajudou na vida, porque ela cuidava das minhas crianças. Tive 4 filhos, 3 meninas e um rapaz. Mas o meu filho homem era bem de distância das filhas mulher. Ele era 10 anos de diferença quase com a mais velha, com a Virginia. Aí ele casou-se, ficou morando lá fora e eu vim embora para a cidade com as meninas, com as minhas filhas. Estudaram, e a Giselda já era grandinha, me ajudou muito com as crianças, muito, muito. A Tânia, então, ela, bem dizer, criava a Tânia, tanto que ela cuidava da Tânia. Era muito boa, foi sempre muito boa filha, inclusive é a boa filha, porque agora mesmo que eu andei em Porto Alegre, a Virgininha precisou dela para me cuidar, ela foi com todo amor e carinho. Ela é uma bela pessoa e graças a Deus ela está bem, tem um marido, tem uma filha, a filha está bem casada, ela está bem com o marido dela também. Então, muito bem, eu fico muito agradecida a Deus e Jesus que amparou aquela filha que eu criei. Como é que era a tua vida lá fora? Era boa, eu plantava horta, tinha uma horta bem grande, eu plantava de tudo naquela minha horta. Tinha fartura de legumes, de tudo que precisava. O Dantes plantava cercado, tinha o cercado, tinha milho, tinha batata, tinha mandioca, plantava amendoim. Época de inverno plantava aveia para os bichos magros. E eu cuidava da casa, lavava na sanga, e cuidava da minha horta, e cuidava dos meus filhos. E quando eu tinha que ir para a sanga, o Dantes ficava com vocês em casa. Tinha o dia do arroio, né? Tinha o dia certo do arroio, porque todos os dias tinha que lavar. Mas tinha um dia da semana que era trouxa de roupa mesmo. Aí eu ia para o arroio. O Dantes ficava cuidando das panelas e cuidando de vocês, fazendo carrocinha para vocês de cacheta de marmelada, botando rodinha para vocês brincarem. E cuidando de vocês. Tinha o dia do arroio, depois tinha outro dia do passado, com essa roupa. Tinha carniça, quando carneava, a gente fazia muita linguiça. Eu tinha carneava porco e vaca, eu chegava a fazer 90 linguiças.
E a carne toda que sobrava das linguiças era charque, porque não havia esta geladeira nesses anos. Como é que tu conservava os alimentos? Os alimentos, o charque era charque, secava no sol, ficava branquinho, porque o Dante salgava muito bem, punha num gamelão, tapava, e ali dali a gente ia tirando. E aí eu sempre se carneava porco e vaca, às vezes carneava um porco com 4 latas de banho, outras vezes com 6. Então eu preparava os lombos do porco e linguiça, e enterrava na banha. Cozinhava, fritava bem frito para não ficar com nada de água, e depois eu passava no forno ainda, do fogão, para secar bem. Não fica uma umidade naquela carne. Depois eu furava a lata de banha no meio com a pá e ia enterrando os pedaços de lombo assim. E as linguiças, fazia a volta da pá com a pá e enterrava as linguiças. Nós íamos até mês de fevereiro, a gente ainda tinha a última vaca que carneava e porco, era em setembro. E a carne no meio da banha não apodrecia? A carne não apodrecia, enterrada na banha não, feita assim como eu fazia. Cada vez ficava melhor e mais gostosa. Às vezes chegava uma visita, a gente só tinha charque, e eu criava muita galinha. Criei 100 e tantos pintos de gado por ano. Fartura de milho, quando eu escolhia milho que não tinha onde botar. Eu criava galinha, não era só charque que a gente tinha, chegava uma visita, quebrar o pescoço de uma galinha para fazer comida. E você chegava na última hora, ia lá na lata de banha, tirava um pedaço de lombo, de linguiça, passava no forno do fogão para sair bem a gordura, e estava pronto para comer. E como eram os invernos lá fora? O inverno era frio. Sempre foi um lugar muito frio. E nós, antes, só eu e ele, né? Não fazia fogo no galpão. Era só um fogão a lenha, nós ficávamos tudo na cozinha. Quando o tempo da minha sogra, sempre tinha um peão, ou tinha um guri. Aí fazia um fogo lá no galpão. Mas nós ficávamos sempre na cozinha, fazendo a comida e as crianças todos ali sentadas, se aquecendo o fogo no calor do fogão. Tu tem saudade dessa época que tu vivia na primavera? Tenho saudades até hoje. Quando eu vou lá, não tenho vontade de voltar. Se eu fosse mais nova, quando o Dante faleceu, eu tinha ido embora para a primavera. Só não fui porque a saúde não me permitiu. Se eu tivesse saúde, eu tinha ido embora para lá. Porque local que eu me desse bem, como na primavera, nunca teve outro. Aqui eu sempre vivi, mas eu vivia por vocês, não por mim. Porque eu não... Aquela vida da primavera que eu tinha lá, eu não consegui esquecer nunca. Porque sempre me dei muito, muito bem naquele local. Na campanha? Na campanha. Eu lá, posso dizer que lá eu encontrei a felicidade da minha vida até eu ir para a cidade com vocês para estudarem. E hoje, graças a Deus, com a idade que eu estou, com vários problemas como tenho tido e tenho, eu estou feliz, me sinto feliz, porque minhas filhas estudaram, se formaram, todas trabalhavam bem. Só o desgosto que eu tive na minha vida foi perder minha filha. Porque o meu velho faleceu porque ele era velhinho. Agora a minha filha, cheia de vida, bonita como era, gostava da vida, era uma pessoa enérgica, uma pessoa que sorria para tudo, porque ela tinha vida. Esse foi o maior desgosto da minha vida, foi perder minha filha. Tirando isso, eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz.
Tenho umas filhas maravilhosas, que eu digo que as minhas filhas são de ouro, porque não me deixam faltar nada, nem o cuidado, nem a sobrevivência. O meu filho é muito bom filho, mas ele não se é dedicado para mim como as minhas filhas são. A minha filha que eu perdi, a pobrezinha, se preocupava um horror comigo. Estava sempre me cuidando. E ela, pobrezinha, tão jovem, cheia de vida e de saúde, parecia ter muita saúde. É que não tinha. Bem jovem, foi embora e me deixou. Mas esse foi o único desgosto que eu tive na minha vida, foi esse. Perdi minha filha, que até hoje sinto profunda saudade. Mas eu tenho umas filhas que me cuidam, são umas filhas verdadeiras, a Virgininha e a Simone. Tenho um ótimo genro, que considero como meu filho, porque o Renato, marido da minha filhinha que eu perdi, para mim ele não é genro, ele é um filho que eu tenho. Considero ele como um verdadeiro filho, porque o que ele fazia pelo Dante e por mim, só um filho bem dedicado faria. O Serginho é uma maravilha de pessoa para mim, não tenho o que dizer, ele é dedicadíssimo a mim, tu parece que adivinha meus pensamentos. E a minha filha Simone, todos os dias está aqui na minha casa comigo, nunca me deixa sozinha. E ele nunca se negou, e ele tem vontade que eu vá morar com eles, mas eu não vou, porque eu não vou sair da minha casa. Enquanto eu viver, eu quero viver aqui, aonde o Dantes viveu. Até o dia que Deus permitir que eu volte para junto dele. Tenho os netos maravilhosos, graças a Deus. Tenho 6 netos. É 6, né? E 3 bisnetos, em vez de 4. Mas os meus netos são meus filhos. Os filhos da minha filha que eu perdi, são elas os 2 que estão suprindo o lugar da minha filha. E os outros que são filhos do meu filho, minha neta. Todas são maravilhosas comigo. Me querem bem, me tratam bem. São as maravilhas de neta que eu tenho. Não tenho o que dizer delas. A Marianinha e o Carlos Henrique, que são filhos da Tânia, esses eu nem considero neto, considero meus filhos, que são filhos da minha filha. Tenho a saudade da minha filha, que só eu sei. O que eu vou fazer? Um dia eu vou para junto deles. Eu viver a minha vida aqui dentro desta casa. Enquanto eu tiver vida e saúde, eu quero estar aqui. Só saio daqui para morrer, eu morro, mas a minha vontade é morrer aqui mesmo. O meu neto tem uma namorada que eu gosto muito dela, quero ela muito bem, desejo que se acertem sempre, que
É pouco o conhecimento que eu tenho com ela, mas eu gosto muito dela, acho que é uma bela pessoa.